Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí no nosso estudo sobre escatologia e para finalizar, né, nesse total de 4 aulas de escatologia, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da morte, tá? A gente vai pegar, sempre vai sair um pouquinho, não ficar apenas em um único tema, mas eu acho que o foco geral hoje em dia é a morte. Acredito que a gente vai fazer uma aula mais breve, mas mesmo que não seja tão breve assim, né? Eu nunca tenho um controle muito acurado do tempo. A quantidade de slides hoje ela é mais curta e a gente vai focar mais em alguns versículos bíblicos que nos dão uma base para entender algumas linhas de pensamentos em relação ao que acontece com o ser humano depois da morte, dentro de algumas igrejas, dentro de algumas religiões. Não muitos, não vamos explorar tanto, mas para poder encaixar dentro da nossa escatologia. Algumas pessoas, algumas linhas trabalham a morte fora da escatologia, né, como sendo uma matéria totalmente à parte, pelo tanto de informação que você tem na Bíblia, né, às vezes você trata ela como uma matéria separada. Mas, em alguns casos, a morte ela é tratada dentro da escatologia, como é o caso daquilo que a gente vai ver agora, tá bom? Então, para a gente não enrolar muito, vamos lá. O que acontece após a morte? Para os adventistas e para as testemunhas de Jeová, a alma ela é inseparável do corpo. Então, se o corpo morreu, se decompôs, a alma ela deixa de existir, entra em estado de sono até o dia da ressurreição. Para os católicos, céu, inferno ou purgatório. Para os espíritas, reencarnação. Então, vamos por partes, né? Vamos começar aqui nesse primeiro ponto falando sobre tricotomia ou dicotomia, que normalmente é uma matéria que a gente aborda dentro da antropologia e que dá uma ideia se o homem ele é composto por matéria, corpo, alma e espírito, no caso três, né, tricotomia, ou se ele é apenas corpo e alma e espírito é a mesma coisa. No caso, então, seria uma dicotomia. Não querendo aprofundar nesse assunto, né? Aqueles que acreditam que somos corpo, alma e espírito vão utilizar alguns versículos onde você tem uma evidência, né, de que os escritores acreditavam que são duas coisas diferentes. Tem um versículo que eu não vou lembrar de cabeça, mas que diz, por exemplo, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que discerne todas as coisas e penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir espíritos. Eu acho que seria mais interessante a gente dar uma olhada nesse versículo do que apenas eu falando. Então eu vou fazer uma pesquisa muito breve aqui. Palavra de Deus como espada de dois gumes. Então, Hebreus 4:2. Vamos lá. Ou 4:12. 4:12. Então, tá aí pra gente. Deixa eu clicar aqui. Acho mais enquadrado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, versículos como esse, por exemplo, mostra que o autor ele vê diferença entre alma e espírito, né? Ao mesmo tempo, eu posso utilizar esse versículo e falar, olha, aqui ele está falando sobre coisas que estão tão intimamente ligadas e são tão parecidas e são tão inseparáveis que ele usou essa figura de linguagem. Então, por exemplo, ele usa juntas e medulas, né? Ele está mostrando que a palavra de Deus ela é tão penetrante, ela é tão apta para discernir coisas que ela penetra até a divisão de coisas inseparáveis, né? Como juntas e medulas, de acordo com o entendimento fisiológico da época, né? Alma e espírito. Então, baseado nesse versículo, alguns vão dizer, olha, existe alma e existe espírito, separados, são duas coisas diferentes. Outros vão dizer assim, não, alma e espírito são a mesma coisa, estão extremamente interligadas. Então, essa diferença da dicotomia para a tricotomia.
Quando a gente vai trabalhar a questão do para onde vai a alma depois que você morre, aí a gente tem essa questão dos adventistas de sétimo dia, testemunhas de Jeová ou outras que possam seguir, né, essa doutrina, mas eu usei esses dois nomes porque são dois nomes fortes aí em relação a movimentos religiosos de grande expressão. Em ambos os casos, eles acreditam que o corpo ele está tão intimamente ligado com a alma a ponto de ser uma coisa só. O corpo morrendo, se decompondo, a alma ela também desaparece ou entra em estado de sono, né? Ficando aí inconsciente até o tempo da ressurreição do corpo. Aí o corpo, quando ele ressuscita, a alma ela volta. Para basear esse tipo de pensamento, eles usam alguns versículos onde a morte ela é vista como um sono, e daí surge a doutrina do sono da alma. Um versículo que a gente usou, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, se não me engano, diz: E nós não precederemos os que dormem. Né? Quando Paulo fala que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados. Então, toda vez que a Bíblia usa essa palavra dormem, eles estão dizendo que é uma referência para dizer que a alma está em estado de inconsciência. A alma ela está dormindo, tá bom? Então, outros versículos que eles utilizam, eles puxam de Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 9, onde diz que na morte, na sepultura, não existe conhecimento, labor, trabalho, não existe nada. Né? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Então, eles usam versículos veterotestamentários e essa expressão dormem para construir essa doutrina de que quando a pessoa ela morre, a alma ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai para céu, não vai para inferno, ela vai desaparecer até que ela reapareça quando o ser humano ele for ressuscitado, tá bom? Então, é um estado de sono. Bom, os católicos eles já têm alguns pensamentos mais próximos da Igreja Protestante em relação a céu e inferno. A única adição é a doutrina do purgatório. Né? Para o céu, as pessoas boas, para o inferno, as pessoas extremamente ruins, irreconciliáveis, sabe, que cometeram pecados extremos. O purgatório seria para aquelas pessoas ruins, mas que não são tão ruins assim. Né? Se eu puder resumir, a doutrina do purgatório funcionaria dessa forma. E aí o purgatório seria um local para você terminar de expiar os seus pecados, de você se purificar dos males que você fez. As pessoas, a doutrina católica prega que as pessoas aqui na Terra, parentes, familiares, amigos, podem fazer algumas coisas para estar ajudando a alma daquela pessoa que foi ao purgatório. Seja com missas, seja com ofertas, dependendo da época, né? A Igreja Católica tem aí centenas de anos, e dependendo da época, até dinheiro era aceito pela igreja para diminuir o tempo da alma no purgatório, sendo que a igreja tem poder para isso. Assim, estou falando da doutrina católica, né? Tem poder para tanto remover a alma do purgatório, como para diminuir o tempo de penitência dela naquele lugar de purificação. Bom, para os espíritas, após o que conta, na verdade, como eu comentei no outro vídeo, é a alma. O corpo, ele é só uma casa que vai se desfazer, você é a sua alma. Então, para eles, não precisa de ressurreição, não tem necessidade de uma doutrina de ressurreição. O que importa é o seu espírito. Então, o seu corpo morre, e aí existem, né, algumas ideias de que se você tem algumas coisas pendentes, eu não vou me lembrar exatamente das doutrinas kardecistas, mas em determinadas condições você fica vagando por esse mundo até que você, né, acho que ou libere perdão ou faça alguma coisa que te permita reencarnar. E aí depois você vai reencarnando para você ir aprendendo, se purificando, se elevando até chegar num nível máximo aí onde você não vai ter mais sofrimento, vai reencarnar em um mundo melhor, né? E vai ser apenas um espírito puro de luz para ajudar outras pessoas. Então aqui são apenas algumas visões, né, em relação ao que acontece com a pessoa depois da morte. Mas, como vocês viram, não usei muitos versículos bíblicos nem para advogar, nem para condenar essas doutrinas. Eu
prefiro fazer isso agora, onde a gente já tem alguns textos que nos dão exemplos muito bons sobre o que acontece com a pessoa após a morte. Talvez o mais clássico de todos, Lucas 16, a partir do versículo 19, você tem a velha história do rico e Lázaro, e eu digo história porque alguns não consideram nem como sendo uma parábola educativa de Jesus, né? Pelo fato de Jesus citar o nome de Lázaro, alguns entendem inclusive que é uma história real. Então, vamos comentar um pouquinho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, o rico e Lázaro. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante, né? Tem alguns detalhes aqui. Tinha um certo mendigo chamado Lázaro que estava cheio de chagas à porta daquele. Então o mendigo estava à porta de um rico. Um mendigo estando à porta de um rico, ele não deveria desejar comer migalhas. Esse rico, se ele fosse um homem temente a Deus, ele poderia alimentar esse mendigo, colocá-lo para dentro, ou mesmo tentar dar um alimento um pouco mais digno, uma vez que um estava à porta do outro, né? Então isso já mostra uma certa insensibilidade da parte do rico, porque a gente não pode tirar uma falsa doutrina dizendo que o pecado do rico era ser rico, né? Mas você vê uma certa eu esqueci a palavra, mas um sentimento de indiferença do rico em relação a um homem doente e faminto à sua porta. E aí desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E o mendigo morreu, e aqui é interessante, né? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Outra ideia aqui é que o Lázaro, o mendigo, ele não tenha sido sequer sepultado, mas o pessoal tenha pego seu corpo e jogado em algum lugar. E no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então, o que mais que a gente tem aqui? Uma divisão, né? Ambos foram levados ao mundo dos mortos, e aí tem uma divisão. Um está no seio de Abraão, o outro está no inferno. No inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão. Então, a primeira coisa que a gente nota, ele está consciente, ele não está dormindo, tá bom? Viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão. Opa, ele era judeu, né? Quem tem Abraão como pai são os judeus. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe. Opa, Lázaro também está consciente, né? Porém, Abraão respondeu, Abraão disse, Abraão também está consciente. Então está todo mundo consciente, está todo mundo conversando, tá? Não houve uma ressurreição ainda. Então aqui a gente já tem bastante coisa, né? E ele está dizendo que ele está sendo atormentado de maneira que ele quer um pouco de água na língua. Então ele está sendo atormentado, torturado, né? Ele não simplesmente morreu e a alma dele desapareceu, foi consumida, chegou ao fim. E vamos para o 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai, Abraão,
mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Então, essa daqui é uma das histórias mais interessantes que a gente tem, contada pelo próprio Jesus, em relação sobre o que acontece após a morte, e talvez esse não fosse nem o propósito de Jesus, dizer o que acontece após a morte, porque isso já era da concepção do judeu, eles já tinham uma ideia. A questão é mostrar o destino, né, de uma pessoa que vive uma vida muito luxuosa, sem se importar com aqueles que estão à sua volta, e o destino de consolo daqueles que sofrem aqui nessa vida. E a maneira como as pessoas não se arrependem diante das leis de Deus, diante das profecias dos profetas, e tampouco se arrependeriam diante de um morto ressuscitado, né? Então, olha que legal. Outro texto que a gente tem aqui, onde a gente trabalha essa questão do pós-morte, é o próprio Lucas 23, 43. Então, já estou aqui em Lucas mesmo, onde você tem a crucificação de Jesus, dois discípulos, não, perdão, dois crucificados, um à direita, outro à esquerda de Jesus, estão disputando, né? Um está blasfemando contra Jesus, o outro se posicionando a favor. E aí, Jesus ele diz, ou melhor, vamos pegar do 42, né? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui já é outro versículo que mostra que ele não vai dormir para daqui não sei quantos anos ser ressuscitado e ir para o paraíso. Então, ainda hoje ele estaria morto naquela condenação dele, e então, no mesmo tempo, ele já estaria com Jesus no paraíso, tá bom? Então, aqui a gente não tem nenhum traço de sono da alma, de inconsciência, né? Tudo aquilo que Jesus demonstrou através dos seus ensinos ou através de alguns eventos como esse aqui, dão muito mais a entender que após a morte vem o juízo, o céu e o inferno, e ambos estão conscientes. Hebreus 9:27 não é um exemplo prático, mas também serve, né, para a gente trabalhar a questão da morte. Vamos ficar. Eu ia ver se o 26 nos dava mais alguma coisa, mas o 27 de maneira isolada também nos ajuda aqui. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A gente usa muito esse versículo para contraposição ao espiritismo, né? Porque dentro do espiritismo a pessoa morre muitas vezes, né? Ela reencarna, morre. Então, aqui para a gente uma só morte, depois o juízo. E para finalizar essa questão da morte ser o fim da alma inconsciente ou da alma dormindo, a gente tem Apocalipse 6, a partir do versículo 9, está escrito: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então não foram homens ressuscitados, homens que morreram e ressuscitaram. Aqui ainda são almas. E aí no 10: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui a gente tem pessoas que morreram, apenas almas, elas estão ali com Deus e estão conscientes, estão acordadas e ainda estão revoltadas, clamando a Deus por justiça, né? Então é outra evidência aí que bate com os demais textos, né? Não é um texto assim isolado que contraria todos os demais e que a gente fica perdido. O texto de Lucas 16, da parábola do rico e Lázaro, bate com o ladrão da cruz, de Lucas 23:43, que bate com Hebreus 9:27, que bate com Apocalipse 6:9,
Então, tudo indica um estado de consciência após a morte, tá bom? Bom, agora vamos pegar algumas palavrinhas que a gente tem, principalmente no Antigo Testamento, né? A gente tem várias palavras no grego, no hebraico, para sepultura, para morte, e aí compensa a gente comentar algumas delas. Vira e mexe você encontra a palavra Seol ou Hades, né? Seol é hebraico, Hades é grego e ambos é um local, é uma palavra, são palavras utilizadas para se referir ao mundo dos mortos, tá? Em algumas traduções, essas palavras são traduzidas como sepultura, mas também existe outra palavra que vai me fugir à memória, que está na nossa apostila, que é utilizada para se referir à sepultura, né? Local onde é colocado o corpo, perdão, para se decompor. Então, é basicamente isso. São palavras utilizadas para descrever o destino do homem depois que ele morre, principalmente no Antigo Testamento, tá? E havia uma crença de que esse lugar, o Seol ou o Hades, ele tem uma divisão para justos e outra para injustos, com um abismo no meio, conforme a gente viu a descrição de Jesus quando Abraão está falando com o rico, né, falando que havia um grande abismo de maneira que um não consegue passar de um lado para o outro. Tá? Toda vez que no Antigo Testamento vai se falar sobre morte, mostra que a ida é sempre para baixo. Uma vez que as pessoas entendiam que o local onde colocamos o corpo é para baixo, então tinha-se a consciência de que a alma também ia para algum lugar para baixo, né? E aí no Seol, no Hades, havia divisão para justos e injustos. O local dos injustos normalmente é chamado de inferno ou Geena, né? Dependendo aí da língua. E o outro é um paraíso ou seio de Abraão, como a gente viu. Aí eu deixei Ezequiel 32:18 apenas para a gente ver o uso dessa expressão, porque às vezes a gente pode também confundir, porque muitas vezes a palavra é descer à sepultura. Descer à sepultura muitas vezes não é apenas enterrar, mas descer ao local dos mortos. Então, filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer a ela e as filhas, e faze-a descer a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. Então, aqui é um dos vários versículos que a gente tem no Antigo Testamento, onde, dependendo da tradução, né, a palavra cova ou sepultura vai estar de outra forma, mas você tem um entendimento que no Antigo Testamento a pessoa que morria ela ia para baixo. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que é muito importante, é o seguinte: no Antigo Testamento você não tem uma doutrina estabelecida sobre o que acontece com a pessoa depois da morte, salvação, vida eterna ou algo do tipo. O que você tem como canônico no Antigo Testamento? A lei de Moisés, né? A lei de Moisés foi dada, o povo tem que seguir. Conforme os profetas vão aparecendo, né, eles vão profetizando, vão escrevendo, e existe um processo para que os seus escritos sejam considerados canônicos, vamos assim dizer. No momento em que Isaías está profetizando, no momento em que Jeremias está profetizando, muitas vezes eles estão sendo considerados como perseguidores do governo, né? Como Isaías, a gente tem aí pela tradição que foi cerrado ao meio. Jeremias foi parar dentro de prisão várias vezes. Então, perceba que o que tinha se estabelecido é a lei de Moisés. Para onde vai a alma, o que acontece na eternidade, o que acontece depois, ainda está sendo desenvolvido. Por isso que quando você pega um texto como Eclesiastes, você enxerga uma filosofia, um conhecimento muito mais na direção do trabalhe e aproveite os frutos do seu trabalho aqui nessa terra. Porque na morte, depois de você morrer, você não vai fazer mais nada. Então é nesse sentido que Eclesiastes, eu acredito que Eclesiastes 9, diz que na sepultura não existe ciência, não existe conhecimento. Eu não coloquei aqui,
Mas acho que compensa a gente até dar uma olhada aqui nesse texto. Na sepultura não há obras. Eu acho que é esse, Eclesiastes 9:10. Vamos lá. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? E aí vai ter vários outros versículos nesse mesmo sentido, né? O homem sabe que vai morrer, mas os mortos nada sabem. E o que Salomão, se é que foi Salomão que escreveu, está querendo dizer com isso aqui? Né? Ele está falando sobre a vida consciente na Terra. Ó, enquanto você está vivo aqui, você pode fazer de tudo. Depois que você morrer, aqui você não faz mais nada. Ele não está falando sobre o estado da alma. Ele não está falando que a alma vai dormir, que a alma não sabe de nada, que a alma não tem sabedoria. Ele fala que na sepultura, depois que você morrer, depois que seu corpinho estiver enterrado, é, sabe, você não vai ter mais obras aqui, você não vai ter mais conhecimento aqui, você não vai ter mais sabedoria aqui. Tá? Tudo passou. E assim, a gente só vai ter uma teologia sobre como é a vida após a morte estabelecida no Novo Testamento, porque é Jesus quem estabelece esse tipo de doutrina. Até porque você não tem uma revelação estabelecida, uma mensagem de Deus através de um homem fixa, falando, olha, após a morte a alma vai para tal lugar e eles ficam assim, 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 assado. Você tem alguns textos, como o do próprio Salomão, falando o homem volta ao pó, depois da morte o homem volta ao pó e o fôlego volta a Deus, falando sobre o final da existência do corpo terreno, não falando sobre o local da alma. Então, tentando achar mais esse trecho, o espírito volta a Deus. Vamos ver o que ele me traz aqui. Eclesiastes 12:7. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, ou seja, e o corpo do homem volte a se decompor como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não está dizendo que o espírito vai dormir e vai deixar de existir, mas o espírito vai ficar com Deus e Deus vai designar ali céu ou inferno. Aqui você não tem nada muito fixo, nada muito específico, detalhes. Você tem uma ideia, o corpo se decompõe e acaba a sua existência aqui na Terra. E aí o espírito volta a Deus. Então é basicamente isso que a gente tem aqui em relação a essa parte do Antigo Testamento, tá? Então, a pessoa morria, a ideia ela vai para o mundo dos mortos, um lugar chamado de Seol ou de Hades, né? Dependendo aí da língua. Lá você tem dois compartimentos, um seria o seio de Abraão, outro seria o inferno, Geena, tá? Sempre relacionado a locais de profundezas. Estou falando assim sobre a mentalidade do judeu no Antigo Testamento. E aí eu preciso falar aqui que hoje em dia algumas igrejas elas entendem o seguinte, que depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele inaugurou o paraíso, né? E aí ele foi ao local dos mortos, depois que Jesus morreu, ele foi ao local dos mortos, pregou e quem se converteu, ele levou ao paraíso. Então por isso você vê muita gente pregando que Jesus, depois, naquele mesmo dia quando ele morreu, ele inaugura o paraíso junto com o ladrão da cruz, como se ninguém nunca tivesse estado lá. É uma doutrina, não tem muita base bíblica, né? Eu acredito que os dispensacionalistas eles sigam essa linha, acreditando que uma coisa era o local das pessoas boas que morreram no seio e foram para o seio de Abraão, outra coisa era o paraíso depois que Jesus ressuscitou. Eu não encontro muita base bíblica afirmando isso. Você tem que ficar pegando textos isolados para poder criar e sustentar esse tipo de doutrina, tá bom? E aí, outro destaque aqui é que no Novo Testamento a morte do justo é sempre visto como uma subida,
né? Diferente aí do Antigo Testamento. Então, 2 Coríntios 5:1, vamos pegar aqui. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, não feita por mãos, eterna, nos céus, né? Então, a gente tem sempre uma ideia de que daqui para frente a gente vai subir, né? Não é apenas o nosso corpo que vai ao pó, a nossa alma vai à mansão dos mortos. E aí a gente tem, por fim, né, a questão do inferno. O inferno, ele é uma questão muito contraditória, tá bom? Não tão contraditória assim, mas a gente tem pelo menos dois tipos de pensamentos entre algumas religiões hoje em dia. Exemplo, Adventista e as Testemunhas de Jeová, que tem uma linha parecida em relação à alma, eles entendem que Deus, ele é amor de uma forma tão grande e que ele não torturaria uma pessoa pela eternidade. Sendo assim, após a ressurreição dos ímpios e o juízo final, lançar os ímpios no inferno significa que eles vão ser consumidos e a sua alma ela vai deixar de existir. Tá? Eles não vão ficar queimando eternamente no inferno. Senão Deus seria injusto deixar uma pessoa sofrendo para toda eternidade. Tá? A base para isso são praticamente os mesmos versículos, tá bom? Que a gente já leu. Os textos do Antigo Testamento que fala que na sepultura não há conhecimento, então a alma ela fica inconsciente sem o corpo, depois que o corpo morre, né? Textos que vão falar que a morte é um sono, como eu já comentei aqui, 1 Tessalonicenses 4, mesmo do 15 ao 17. Então, se a morte traz à alma um sono, se a alma ela não tem conhecimento sem o corpo, então não tem como ela sofrer no inferno. Deus seria injusto, ou seria mal, e não seria amor se ele deixasse pessoas eternamente no inferno. E aí você tem, por exemplo, Apocalipse 20, que eu já vi eles usando. Acho que é o versículo 9. Aqui, ó. Eles usam esse tipo de versículo. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos da cidade amada de Deus, e desceu fogo do céu e os devorou. Em outras traduções, e os consumiu. Né? E eles vão utilizar esse tipo de frase, esse tipo de versículo isolado, para dizer, olha, o fogo, quando ele tocar nos ímpios, os ímpios serão consumidos e vão deixar de existir. Né? Não vão ficar queimando eternamente. Mas, novamente, isso aqui é um evento do final do milênio, e não do lago de fogo. Só para a gente fixar uma coisa, para a gente não confundir, a gente tem duas etapas do vida após morte, vamos dizer assim. As pessoas vão morrer e umas vão para o céu, outras vão para o inferno. Haverá a ressurreição dos seus corpos. Depois que eles são ressuscitados, quem foi para o céu agora vai para uma nova realidade, onde a Bíblia afirma que haverão novos céus e nova terra, um estado eterno de perfeição, onde não vai haver morte, choro ou dor. E aqueles que estão no inferno vai para um lugar que Apocalipse chama de lago de fogo e enxofre. Tá? Então, são nomenclaturas diferentes, mas apenas para dar continuidade à sua recompensa após o juízo. Tá? Beleza. E aí você tem alguns versículos que falam sobre o inferno, Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno junto com todos aqueles que se esquecem de Deus. Esse aqui, Marcos 9:43, eu acho que compensa a gente dar uma olhada naquilo que Jesus está falando. Jesus está pregando sobre... não, aqui eu me confundi com outra passagem. Mas é que esse texto a gente também encontra, se eu não me engano, junto com o Sermão do Monte em Lucas, se não me foge a memória.
E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então aqui dá uma noção de que o inferno é um local eterno. No próprio Apocalipse 20, a gente tem no versículo 10, já dá para ter olhado lá, já que eu estava lá. Vou pegar o capítulo inteiro aqui. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, a pessoa pode argumentar, o lago de fogo e enxofre, essa tormenta, ela é para a besta, né? Ela é para o diabo, para a serpente. Mas aqui está falando sobre o falso profeta. E o falso profeta, ele é um homem, né? O falso profeta na descrição do Apocalipse, ou mesmo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, é um homem. Então, o falso profeta é um homem que vai ser atormentado para todo sempre. Então, o que nos dá uma ideia de que o inferno, ele não só é um lugar de tortura, mas como ele também é um lugar eterno, né? Não é algo inventado na Idade Média para promover o terror ou para forçar as pessoas a ir para a igreja e dar todo o seu dinheiro. É uma realidade. Tanto que Jesus ele fala tanto sobre a realidade do inferno e do perigo de ir para lá, que ele chega a falar sobre o versículo que a gente acabou de ler, sobre mutilação. Sua mão te faz pecar, arranca e corta fora. É melhor você entrar no céu aleijado do que você ir com as duas mãos para o inferno. Seu olho te faz pecar, arranca e corta fora. É melhor entrar no céu cego do que ir para o inferno com os dois olhos. O que mais que ele fala? Ele fala que, em relação ao casamento, que se um homem ou uma mulher se separam por qualquer motivo e se casam de novo, eles estão cometendo adultério, né? Aí um dos discípulos fala, se essa é a condição do homem em relação à mulher, então não compensa casar, né? E aí Jesus fala, nem todos estão preparados para essa palavra, mas alguns nasceram eunucos, outros foram castrados pelos homens, e outros se castraram, se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Então ele fala, olha, alguns homens nasceram com deficiência física, outros tiveram seus testículos arrancados para cuidar do harém do rei, das mulheres de um determinado rei, e outros se castraram, seja isso literal ou simbólico, por amor ao reino de Deus. Então Jesus ele está falando, olha, é tão duro cair no inferno e tão bom ir para o céu que está valendo tudo, está valendo até você, né, se mutilar se necessário. Claro que, né, não estou querendo usar isso para defender uma doutrina de mutilação, mas Jesus ele está usando uma hipérbole que fala, olha, vale a pena você ir até as últimas consequências para você escapar do inferno. Então existe essa necessidade aí de reforçar o perigo do inferno. Até porque, pensando um pouquinho, acaba não havendo punição alguma se a alma da pessoa ela é destruída no momento do juízo. Então a pessoa ela matou, roubou, estuprou, fez um sofrimento de milhares de vidas aqui durante anos, nunca se arrependeu, nunca se converteu. Quando vier ao juízo final, ela só vai deixar de existir. Ela não vai pagar por nada, ela vai dormir, tranquila, né? Então não existe castigo ou condenação nenhuma a partir dessa linha adventista ou mesmo dos testemunhos de Jeová. E aí, para a gente terminar, né, vamos aqui para a parte do juízo final. O juízo final ele serve apenas para decretar a sentença de quem já foi condenado, né, e dar as boas-vindas para o novo céu e para a nova terra para quem já está salvo, né? Não é para avaliar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. A gente acredito que a gente já fez umas aulas uma vez sobre o peso e a condenação, né, das pessoas que serão diferentes. Jesus mesmo diz, ai de ti, ó Betsaida, Corazim ou Jerusalém, porque se em ti fossem feitos os milagres que foram feitos em Sodoma e Gomorra, eles já teriam se convertido e estariam aí até hoje, né? Mas por causa disso vocês vão sofrer o maior juízo.
Para os mestres, a Bíblia diz também que haverá um juízo maior. Então, você tem uma condenação em diferentes graus para a pessoa que vai para o inferno, e você tem também galardão em diferentes graus para a pessoa que vai ser salva, né? Então, o juízo final ele é apenas para fazer essa separação. Mateus 25, do 31 ao 46, fala sobre isso, tá? Apocalipse 20, do 11 ao 15, vamos aproveitar que a gente está por aqui. E viu um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse aqui é basicamente o juízo final. É o juízo final visto por Daniel também no capítulo 12, tá? A gente não vai dar uma passada por lá. E em ambos os casos, em todas as linhas que a gente estudou, o juízo final é a última coisa que acontece antes do estado eterno, tá? No caso do amilenismo ou do pós-milenismo, o juízo final é logo na vinda de Cristo. No caso do pré-milenismo, Jesus vem, acontece o milênio, e aí, né, tem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, e o juízo final, tá? Bom, no juízo final também é comentado sobre o julgamento dos anjos caídos, mas não no Apocalipse, né? A gente tem 1 Coríntios 6:3 e 2 Pedro 2:4. É no mínimo curioso dar uma olhada em 1 Coríntios 6, né? Paulo está falando sobre o fato dos crentes estarem julgando uns aos outros, indo a tribunal, e aí ele cita isso aqui, ó. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, aqui existe a ideia de que quando Jesus vier, o julgamento que vai acontecer também será nossa parte, tanto para julgar os anjos como para julgar o mundo que não se arrependeu. Como isso vai acontecer, de que forma, com que intelecto os santos vão fazer isso, a gente não tem resposta. A gente confia que a transformação que vai acontecer irá nos proporcionar tal capacidade, mas é interessante. 2 Pedro fala mais especificamente sobre os anjos, né? Não tanto sobre o julgamento pela mão dos crentes. Então, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui é um versículo em referência aos anjos caídos. Bom, e aí vão ter vários versículos que trabalham a questão do galardão dos santos, né? Em muitas doutrinas que são geradas em torno disso. Eu vou dar uma olhada aqui apenas em Lucas 6 e também no texto de 1 Coríntios 3, 14 e 15, porque eles são clássicos, né? Lucas 6, 20. Vou pegar a parábola não, o ensinamento inteiro do Sermão do Monte, né? E levantando os olhos para os seus discípulos diziam: Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus é seu. Bem-aventurados vocês que têm fome, porque vão ser fartos, os que choram, porque vocês vão rir. Bem-aventurados vocês vão ser quando vocês forem odiados e vos separarem, injuriarem, rejeitarem o seu nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam com os profetas. Aí ele vai continuar, né? E tem o versículo 35, onde ele reforça também. Amai os vossos inimigos, fazei bem, emprestai e sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis chamados filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Então aqui você tem a promessa de um galardão para aqueles que fazem bem até aos seus inimigos. Você tem aqui em 1 Coríntios 3,14, a ideia de que algumas obras não recebem galardão. Se a obra que alguém... Vou clicar aqui no capítulo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tá? Aqui vai... devia ter lido alguns versículos antes, né? Se alguém... Aqui no 12, acho que tá bom, né? Acho que do 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Né? Ele é a pedra de esquina. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prato, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui vai entrar várias possibilidades sobre o que é esses tipo, o que são essas obras, né? O que são obras de ouro, de prata, de pedras. A gente precisaria de mais tempo para falar aqui apenas sobre tipos de obras. Você tem alguns versículos onde você tem, por exemplo, Mateus 6, Jesus fala assim que os homens que dão ofertas, que jejuam ou que fazem orações para ser vistos, esses não têm galardão diante de Deus porque já receberam seu galardão aqui na terra, porque eles estão fazendo para aparecer, né? Jesus fala sobre em outro momento sobre vender o que tem e dar aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Então você tem vários versículos aonde você vai puxando aqui e outro ali, e você consegue montar uma doutrina mostrando que tipo de serviço que você pode fazer para Deus aqui, que não vai te render nada no céu, mas ainda assim você vai ser salvo, e outros que dão um galardão ainda maior, né? Eu acho que o Sermão do Monte, ele fala bastante sobre o que faz a pessoa ter um galardão no céu. Vale a pena dar uma revisada depois em Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 5. Mas, reforçando o juízo final, para os salvos, ele só serve para dar a cada um o seu galardão. A apostila, ela vai trazer aqui uma série de versículos que falam sobre coroas, que traz justamente essa questão dos galardões também. Eu não sei se eu vou achar aqui de maneira rápida para a gente não perder tempo. Eu não vou achar. Mas aonde ela cita a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa de justiça. E essas expressões são citadas não como a gente sendo alvo ou como a gente indo receber uma coroa física, né? Tudo pode ser simbólico como pode ser literal. A gente não tem. Mas a gente tem, por exemplo, uma coroa de vida, apontada em Apocalipse 2, versículo 10, ou em Tiago, capítulo 1, versículo 12. A coroa da vitória, né, de 1 Coríntios 9, 25. A gente tem a coroa de glória em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Enfim, né, tem a coroa da justiça, a coroa de gozo. E cada uma dessas coroas, nesses versículos que a gente está comentando, soa como um tipo de recompensa para pessoas que trabalham para Deus de maneira honrada, sem procurar glória para si, sem procurar recompensas terrenas, apenas fazem com amor à vontade de Deus. Bom, e aí eu encerro com a cronologia, tá? Nessa cronologia você tem eu fiz apenas duas separações. A primeira de cima eu não marquei, mas é para amilenistas e pós-milenistas, e a de baixo para pré-milenistas. Aqui seria mais ou menos a vida do homem, né? A gente vive, depois vem a morte, depois céu ou inferno, depois a gente vai ressuscitar, e aí vai ter o juízo final. Depois do juízo final, estado eterno, o que implica no lago de fogo para os ímpios, novos céus e nova terra para os salvos, né? Que você pode ler depois em Apocalipse 21 e Apocalipse 22 os detalhes sobre essa nova realidade, essa nova existência.
Para o pré-milenista, vai ter o milênio, depois da vinda de Jesus, né? Então, a gente está vivo aqui, depois a gente vai morrer, vamos para o céu ou para o inferno. Vai haver a ressurreição apenas dos santos, e aí a gente vai passar o milênio. Depois vai ter a ressurreição dos ímpios, juízo final, e aí o estado eterno, lago de fogo, novos céus ou nova terra. Tá certo? Pessoal, para a gente encerrar, para a prova que nós vamos ter, a gente vai ter principalmente questões relacionadas às linhas milenistas ou milenaristas, né? Onde a gente sabendo o que significa o pré, o pós e o amilenismo, suas definições e também em relação a pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, e sabendo um pouquinho sobre dispensacionalismo, isso já é praticamente a maior parte do conteúdo, tá bom? É muito importante relembrar essas linhas. Então, por hoje é só. Tenho aí um excelente estudo, uma boa revisão e até uma próxima.